Alô, você seja mais uma vez bem-vindo ao nossa plataforma, ao nosso site. Nós estamos começando agora um curso modular para a banca Consulplan. Então, a banca Consulplan, como qualquer outra banca, tem as suas peculiaridades. Então, quando sai algum edital, é importante que você estude para aquele concurso com o foco na maneira como aquele concurso cobra cada assunto. Então, para não fazer um curso de cara muito extenso, que eu demoraria muitos dias para gravar, e enquanto ele não ficasse pronto, eu não poderia colocar no ar, estou fazendo, como eu já fiz com outras bancas, esse nosso curso Consulplan Temas. Você está vendo aí na tela que o primeiro tema é um tema relativo à morfologia, que é o verbo. A morfologia é o estudo das 10 classes de palavras. E das 10 classes de palavras, 3 delas têm uma ocorrência maior em prova. Uma delas é o verbo. A outra são os pronomes. E a outra são as conjunções que se associam à cobrança das relações de sentido do período composto. Não que você não tenha que ter uma noção do que é um numeral, do que é uma conjunção, do que é uma interjeição, do que é um substantivo. Só que essas outras classes, elas aparecem diluídas na cobrança de outras coisas. Você tem que ter uma noção do que é uma preposição para você fazer uma questão de análise sintática e saber o que é um objeto indireto, por exemplo. Você tem que ter uma noção do que é um substantivo para você saber que aquele substantivo é núcleo de um sujeito, por exemplo. Agora, o verbo não. O verbo você tem questões pontuais a respeito dele. Então, eu quero explicar para vocês agora que todas as nossas aulas temáticas, não vai ter um tema 1, que é o verbo. Todas as aulas, a partir de agora, vão ter a duração de 20 minutos. Nós chegamos a esse número, a essa marca de 20 minutos, porque já vimos que é um tempo que você consegue ficar concentrado, que você consegue ter no final de horário de almoço, ou que você consegue, ao final de um dia de trabalho, ver uma aula de 20 minutos, ao contrário de pegar a aula de 1h30, 2 horas, e que você vai se cansando e não se torna produtivo. Claro, se você teve condição de ver 2 aulas de 20 minutos na mesma sequência, ótimo. Mas 20 minutos por dia, ou 20 minutos por período que você se assentar, é melhor. Quero que você tenha o PDF que acompanha esse bloco de temático, né, em mão, para você fazer anotações, para você anotar em cima das coisas que eu estou falando, e quero que você tenha uma maneira sua de registrar, por escrito. Ou num caderno, ou num fichário, ou numa planilha, num documento de Word, enfim, o critério é seu. Mas você tem que ter as coisas anotadas para você não jogar fora a sua oportunidade. Olha aí na tela. Toda unidade temática, eu vou começar com um texto. Esse é um texto chamado Desumanidade, que você está vendo que é grande, foi tirado aí do jornal Correio Brasiliense, e esse é um texto que caiu numa prova da Consulplan. Olha aí na tela. Ele foi tirado, ele foi consultado em julho de 2022. Só para seu critério, eu estou gravando esse curso em outubro de 2022. Isso quer dizer que eu vou pegar provas da Consulplan e, em cima dos textos, eu não vou fazer aqui uma questão desse texto, interpretativamente, porque nós vamos falar de verbo. Mas eu vou pegar as estruturas desse texto, olha aí na tela, eu vou pegar os trechos desse texto e vou trabalhar o conteúdo de verbo a partir deles. Então, vamos lá? Antes de pegar o primeiro trecho, vem cá, eu vou definir o conceito do que seriam os verbos. Então, o verbo representa uma das 10 classes gramaticais. Eu já te falei, existem 10 classes, e verbo é uma das 3 mais cobradas. Nós temos o artigo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, já tem 4. O verbo, 5. O pronome, 6. O numeral, 7. A preposição, 8. A conjunção, 9. E a interjeição, 10. Calma, professor, não deu tempo de anotar. Não tem problema. Só estou ilustrando. Então, isso aqui, verbos, é objeto de estudo
de uma parte da gramática chamada de morfologia. Morfos significa forma. E logia tem a ver com o radical de estudo, é o estudo da forma. Então, às vezes, o seu edital tem especificamente emprego de tempos e modos verbais. Ou flexões verbais. Mas, às vezes, tem simplesmente assim, classes gramaticais. Ou morfologia. Então, de qualquer maneira, eu estou definindo isso aí. Bom, os verbos, na verdade, eles são palavras que exprimem três coisas. E eu acho que você, obviamente, já ouviu falar ao longo de sua vida escolar dessas três. Então, o verbo, prioritariamente, é aquela palavra que exprime ação. A ação que alguém pratica numa frase é chamada de verbo. Então, por exemplo, eu posso dizer que o aluno escreveu o texto a lápis. Quando eu digo que o aluno escreveu o texto a lápis, a ação praticada na frase é a ação de escrever. Então, escreveu é uma forma verbal oriunda do verbo escrever. Temos também frases em que o verbo está numa situação em que ele se associa a um estado. Quando eu falo de estado, não é a prática de uma ação. Inclusive, existe um nome que os verbos que indicam estado são chamados pela gramática tradicional de verbo de ligação. E eu tenho a impressão que, ao longo de sua vida escolar, você lidou com o verbo de ligação praticamente decorando uma lista, ou colando uma lista. E essa lista, os 4 primeiros verbos, a maioria sabe. Ser, estar, permanecer, ficar. Tem outros. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. Tem outros. Mas não precisa de você decorar uma lista de verbos de ligação. Tem coisa aqui no curso que eu vou dizer assim, isso é importante decorar. E tem coisa que eu vou falar assim, não precisa decorar. Então, o verbo de ligação, por exemplo, quando eu falo assim, o povo estava revoltado com tudo. Quando eu falo que o povo estava revoltado com tudo, a forma verbal que nós temos ali é uma forma do verbo estar, que está na tal lista que eu falei com vocês. Ó. Ser, estar, permanecer, ficar. Mas mais importante do que isso, se eu digo que alguém escreveu, alguém praticou uma ação. Se eu digo que alguém ficou revoltado, ou está revoltado, ou continua revoltado, esse adjetivo aqui, que você pode até pensar que é um verbo, mas isso é um adjetivo que concorda com o substantivo povo. Tanto é que se eu tiro o povo e coloco população, você vai ter que a população ficou revoltada. Então, povo revoltado, população revoltada. Então, isso é um adjetivo. E ficar revoltado não é uma ação, é um estado. Finalmente, nós temos aqueles verbos que indicam, como diz a gramática, fenômeno da natureza. Então, quando eu falo que um verbo exprime um fenômeno da natureza, esse verbo não é de ação, porque não é uma ação que você pratica, mas é a natureza. Não é de estado, mas esse verbo de fenômeno da natureza é, pela gramática tradicional, chamado de verbo impessoal. Muito difícil. Uma banca, seja a Consulplan ou seja qualquer outra, muito difícil uma banca cobrar de você se o verbo é defectivo, se o verbo é anômalo, se ele é irregular, se ele é impessoal. Não. A cobrança é mais de tempos verbais. Bom, e aí, quando a gente fala assim, trovejou assustadoramente. Então, ao dizer trovejou assustadoramente, na verdade, a ação verbal ali é a ação de trovejar. Você não troveja, você não relampeia, você não chove, você não neva, você não venta, só se for no sentido figurado. Quem troveja é só a natureza. Então, se é uma ação da natureza, esse é um verbo que indica fenômeno da natureza.
Então, a primeira coisa deste módulo é definir o que é verbo. Ok? Olha o trecho 1 que eu tirei do texto. Esse artigo, bem que poderia ser chamado Lágrimas por Bucha. O que aconteceu na cidade, situada nos arredores de Kiev, é inominável. Quando as tropas russas abandonaram a região ao norte da capital ucraniana, deixaram evidências de crimes de guerra e um rastro de dor e de horror que provocará traumas profundos na sociedade da ex-república soviética. Esse é o primeiro parágrafo daquele texto que caiu numa prova. E tudo que eu coloquei em vermelho é verbo. Eu quero que você veja na linha 1 o poderia ser chamado. Você está vendo que é uma sequência que tem 3 formas verbais? Poderia do verbo poder, ser do verbo ser e chamado do verbo chamar. Então, vem cá. Nós temos aí o conceito de verbo e temos também o conceito de locução verbal. Na língua portuguesa, locução significa expressão. Quer dizer, quando o termo é um só, ele é chamado de palavra. Quando o termo que funciona como aquela palavra for uma expressão, ele é chamado de locução. Então, a expressão verbal, ou a locução verbal, é uma expressão formada de um verbo mais o que a gramática chama de infinitivo, mais o que a gramática chama de gerúndio e mais o que a gramática chama de particípio. Tá? Então, aí eu tenho uma expressão verbal, que tem que ter pelo menos 2 verbos. Quando eu falo assim, o advogado vai registrar a queixa-crime. Quando eu falo isso aqui, o advogado vai registrar a queixa-crime, nós temos aqui uma expressão verbal formada pelo verbo ir e pelo verbo registrar, que é marca de infinitivo. Por exemplo, eu ando de bicicleta toda manhã. Ando, do verbo andar. Infinitivo. Ele come muito. Come, do verbo comer. Infinitivo. Ele sai cedo. Sai, do verbo sair. Infinitivo. Então, esse primeiro verbo, a gramática chama de verbo auxiliar. E esse segundo verbo, que é o verbo principal, está aqui no infinitivo. Tá? Repito, não tenho visto questão cobrando o que é verbo auxiliar e principal. Só estou te informando. Por que o segundo é o principal? Porque a ideia é o advogado fazer o registro. Ele vai registrar a queixa. Ele não vai ir à queixa. Por exemplo, o país está vivendo dias conturbados. Então, quando eu falo que o país está vivendo dias conturbados, está vivendo, eu tenho uma expressão verbal. Então, o primeiro verbo é o que se chama verbo auxiliar, e o segundo verbo, ele não é infinitivo. O infinitivo seria viver. Esse vivendo é uma coisa que a gente chama do verbo principal, porque, na verdade, o país vive dias conturbados. O país não está dias, ele vive. E esse verbo principal está naquilo que a gramática chama de gerúndio. Então, a forma verbal do infinitivo termina em R e a forma verbal do gerúndio termina com NDO. De aproximar é aproximando. De reconhecer é reconhecendo. De sorrir é sorrindo. Ok? E quando eu falo assim, né, o deputado tinha
votado a favor do projeto. Quando eu falo que o deputado tinha votado a favor do projeto, eu tenho aqui uma expressão verbal. Mais uma vez eu te digo que o primeiro verbo se chama verbo auxiliar e que o segundo verbo se chama verbo principal. Porque a ideia aí é de votar a favor, não é de ter a favor. Só que votar seria o infinitivo. Votando seria o gerúndio. Aqui eu tenho votado, que é a forma verbal que se chama particípio. Tá? Então, aqui eu já defini para vocês essa forma de gerúndio, infinitivo e particípio. O particípio geralmente termina com ado ou com ido. Não é sempre não, tá? Do verbo, desculpe, Jorge, eu saí do cume aqui. Do viajar é viajado, do sorrir é sorrido. Mas do fazer não é fazido. Eu tinha feito. Do ler é lido, mas do ver não é vido. Eu não tinha vido, eu tinha visto. Então, tem alguns particípios que fogem do padrão convencional ou do padrão que se repete com frequência. Ok? Então, aqui está definido para vocês, né, um segundo tema, né, de verbo que se chama locução verbal. Vai lá na tela. Quero que você que baixou o PDF, lembra que eu pedi? Quem não baixou o PDF pode dar uma pausa aí, imprima o PDF para depois você voltar e continuar a fazer essa visão aí que nós temos, né, de saber. Anote aí, poderia ser chamado locução verbal, expressão verbal. Ok? Continuando a frase, diz assim: o que aconteceu na cidade situada nos arredores de Kiev é inominável. Aconteceu é do verbo acontecer e é do verbo ser. Então, vem cá. Aconteceu do verbo acontecer e é do verbo ser. Os dois verbos estão naquilo que a gente chama de tempos diferentes. Porque uma outra coisa que a gente pode levantar de verbo é a questão dos tempos verbais. Tudo de verbo, né, tem a ver com três. Olha como é que eu defini. Verbo indica ação, estado ou fenômeno. Três. Na expressão verbal tem infinitivo, gerúndio e particípio. Três. Tempos verbais eu também tenho três. Presente, passado e futuro. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Primeira, segunda e terceira conjugações. Tudo do verbo é três. Então, os tempos verbais, obviamente, você tem uma noção do que é um tempo presente, do que é um tempo passado e do que é um tempo futuro. Ok? Presente, passado e futuro. Obviamente que o presente ele se coloca como sendo o tempo do hoje. O que acontece hoje está no presente. O passado é o que a gente chama de tempo pretérito. A gramática fala pretérito ao invés de falar passado. Então, a noção do pretérito, se é mais remota, ela exprime uma noção do antigamente. Mas se ela é mais próxima, ela exprime uma noção do ontem. O que aconteceu ontem, hoje já é passado. O que acontecia antigamente também é passado. E, finalmente, né, a noção de futuro é a noção do amanhã. Agora, observe que eu estou colocando presente, passado e futuro, ontem, hoje e amanhã, entre aspas, porque, na verdade, quando eu falo de futuro, não quer dizer amanhã, se eu olhar aqui no meu relógio e olhar o dia seguinte ao dia de hoje. Não. Quando eu falo de futuro, é aquela frase assim, olha, cuidado com o que você está fazendo hoje, para que você não venha se arrepender amanhã. Ou para que amanhã ou depois você não se arrependa. Esse amanhã ou depois não é propriamente o dia de amanhã. Olha na tela. Quando eu falo o que aconteceu na cidade situada, vem cá, o que aconteceu já foi.
Então, circule esse aconteceu aí e coloque passado ou pretérito. Olha aí na tela de novo. O que aconteceu é inominável. Agora circule esse é. Vem cá. Ontem foi inominável. Amanhã será inominável. Hoje é. Então, o aconteceu é passado, o é presente. Então, na próxima aula, nós vamos continuar pegando os verbos aí e levantando algumas informações a respeito deles. Então, eu quero que vocês, mais uma vez, imprimam esse documento, imprimam esse PDF, para você ir fazendo essas anotações conforme eu pedi. Tá? E na próxima aula, então, que será a aula 2, nós vamos continuar. Ao final da exposição, eu vou colocar 5 questões da banca para que vocês treinem e vejam como se cobra. Obviamente, vou colocar a questão, vou resolver fazendo comentário. Tá bom? Então, ânimo, viu? E a gente continua no próximo encontro. Até lá.